Dei uma paradinha nas minhas gravações de trabalho para trazer para vocês o podcast número 9 do Escutas do FM. Em setembro completou 2 anos que estou morando em Santa Catarina. São 24 meses registrando novidades no FMDX. Aqui é um local acima da média para escutas em FM. É claro que se eu estivesse morando dentro do vale, não teria registrado mais de 1.800 emissoras de rádio. Então morar em cima de um morro ajuda, e muito. Não vou falar das escutas que realizei mês a mês nesses 2 anos, mas das novidades que eu e outros DXistas registramos no mês de setembro no FMDX. José de Mafra, emissora da Fundação João 23. Na internet redenova.fm.br. WhatsApp 36424769. São José. Todas as minhas escutas no último ano são realizadas com o AirSpy HF. Um SDR de altíssima qualidade para DXismo em qualquer banda, seja M, ondas curtas, aviação, enfim. Um receptor que tem me dado muita alegria, que é um receptor que supera todos os portáteis, Codocem, XDA, XH-Data, Texan, Sony, não importa. Seu grande diferencial está nos filtros que garantem a qualidade dos sinais mais difíceis. Se eu tivesse que fazer um top 5 hoje no FM dos receptores que eu tenho, colocaria eles nas seguintes posições. Em primeiro, o SDR AirSpy HF+. Na segunda posição, o Sony XDR3. Terceira posição, o Codocem DX286, que está em teste. Ele pode subir ou descer ainda nesse ranking pessoal. Na quarta posição, o Alto Rádio Pioneer, o X1880UB. E na quinta posição, nós temos o Texan PL 880, que ainda segue sendo meu rádio portátil favorito pela qualidade de som. Ele não é, eu já falei em outros vídeos, o melhor receptor em questão de sensibilidade, mas o som dele é um som que me agrada muito e por isso, quando eu preciso fazer alguma escuta externa, eu utilizo o Texan PL 880. As novidades deste mês de setembro. Setembro foi marcado pelo início da propagação FTEP, que acontece sempre entre os meses de setembro a dezembro e de fevereiro a abril. Esse tipo de propagação acontece sempre durante o ciclo solar mais alto, com a forte ionização na atmosfera da Terra, possibilitando essa reflexão de sinais à noite. Atualmente estamos no ciclo solar 25, que iniciou lá em 2019 e vai até 2025. Temos pelo menos mais um ano de escutas por esse tipo de propagação, que deve retornar lá por 2034. Antes de falar das minhas escutas, vou mostrar algumas escutas de DXistas do sul e norte do Brasil, norte e nordeste. Vou começar com o Marcelo, lá em Uruguaiana, que escutou através da propagação F a rádio Marajó, de Marajó, no Pará. Frequência de 96.3. 6,3 Marajó FM. Candidato a vereador do Podemos 20. Olá, amigos, aqui é a doutora Lá. E do Rio Grande do Sul nós vamos para o Pará. O Francisco, em Uruará, escutou a rádio Com Voz de Buenos Aires, a uma distância de 3.468 quilômetros, usando sua antena IAG de 6 elementos, também através da propagação F. Privatizaciones. Bueno, se habló mucho de aerolíneas, acá Don Landy habló un poquito de EPF, pero después nos va a ampliar. Pero me da la impresión que viene por ahí la cosa acelerada a fondo com las cuestiones que... E temos a África chegando no Piauí. O Rafael, na cidade de Lagoa Alegre, registrou a frequência de 88.4. Não sei se ele registrou o nome da emissora, mas geralmente os sinais registrados no Nordeste são da região de Guiné ou da Costa do Marfim, e aí por volta de 3.500 quilômetros.
Ainda falando de propagação F, temos o Jorge em Sobral, no Ceará, ouvindo a Selinalta FM de Pato Branco, 2.800 quilômetros, 2.830 para ser mais exato. Há um outro equipamento disponível no mercado que é o endolaser. Ele faz o que a gente chama no rosto de endolift, tá? Que também é introduzido como fosse uma cânula. Endo porque é dentro. Então, tudo que é feito dentro... Agora, a mais querida das propagações, a Tropo. Na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, o Rocco escutou a rádio Mais Nova FM de Marau, a uma distância superior a 1.100 quilômetros. Rádio Mais Nova FM 94.7. A primavera na Rede Mais Nova. Tem muita música. Rede Mais Nova. Rede Mais Nova. É bem melhor. Essas foram algumas escutas dos nossos colegas deixistas pelo Brasil. É claro que teve mais, muito mais escutas de outros colegas, mas não tem como colocar todo mundo aqui neste podcast. Agora eu vou falar dos meus registros, das escutas novas que eu fiz no mês de setembro. O primeiro registro é da Aleluia FM de Almirante Tamandaré, no Paraná, que entrou no lugar da falecida Antena 1. Faz estendida, que vai de 76.1 a 87.5 FM. Rede Aleluia, família, força e fé. No dia 9 de setembro foram 3 novos registros. Primeiro, a de Belém, que deixou a banda estendida e foi para o 88.7, emissora da região de São Paulo. FM. Em São Paulo, 88.7. Sabia que você pode assistir a todos os cultos da Assembleia de Deus Ministério do Belém através da internet? Isso mesmo. Acesse TV AD Belém no YouTube e também no Facebook. Lá, além de você conferir ao vivo. Outra novidade para mim foi a Vox Gospel 101.5 da cidade de Salesópolis, na antena Log-Ag, que está na polarização vertical, com um super sinal. São Gospel do seu rádio nesta manhã super especial. Muito bom dia para você que está ligado com a gente também através do nosso aplicativo Vox Gospel FM, sua rede missionária. Pode mandar sua mensagem, o nosso WhatsApp à sua inteira disposição através do 43 3003 7717. Mande a sua mensagem, peça a sua canção, deixe o seu nome aqui, né? O seu oferecimento na programação da Vox Gospel. E a gente segue trazendo sempre os melhores louvores, a melhor programação especial para você. Esse canal antigamente era utilizado pela Conectar FM, que operava em 90.7. Informação essa repassada pelo nosso colega Fran, lá em São Paulo. Inclusive, vamos ver um pouquinho do registro histórico feito pelo Fran em seu canal. CYM 836, 90,7 MHz. Conectar SP Rio FM, uma emissora da rede DS de comunicação. Esses registros são muito legais porque são emissoras que deixaram de existir, mas estão aí em registro graças aos nossos colegas deixistas, aos rádios escutas, que estão sempre gravando as frequências de FM, AM, ondas curtas. E através da propagação F, eu registrei pela primeira vez a Rádio Pan-Americana FM do Peru, mas da cidade de Ica, a 3.149 quilômetros. A Rádio Pan-Americana, que é uma emissora que tem rede, na cidade de Lima, no Peru, ela opera, se eu não me engano, em 101.1. Fazer DX em FM sempre é muito bom. Antes de encerrar esse podcast, quero mandar um abraço para o Osvaldo, do canal Osvaldo Shortwave. Ele que essa semana deixou um comentário sobre o rádio portátil de emergência XH-Data, o D608WB, trazendo algumas informações importantes sobre esse aparelho. Nos testes que eu fiz com o XH-Data no painel solar, eu deixei ele entre 9 da manhã e 4 da tarde no sol e ele não foi capaz de carregar um traço da bateria. O Osvaldo abriu o rádio, mediu, testou e chegou à conclusão que o painel solar é muito pequeno para conseguir carregar a bateria neste período. E vamos ver um pouquinho então, um trecho do vídeo dele lá do canal do Osvaldo. Porque o rádio é pequeno, tá?
que o rádio tem um tamanho bem reduzido. Então tem uma plaquinha também reduzida. Então ele não é bom para carregar no sol não. Ou seja, ele carrega o suficiente para você ter, em média, 1 hora de rádio, 1h30 de rádio à noite. Numa condição, por exemplo, né, de emergência, onde você não tem onde carregar esse rádio, se a bateria dele estiver totalmente descarregada, você vai ter como escutar e se orientar, né, saber o que está acontecendo, através da sintonia, né, em AM, FM ou ondas curtas, que é o ideal. Ele pontua também que o carregamento por manivela é muito mais potente. Então, se você ficar 15 minutos dando manivela no radinho, você vai conseguir cerca, mais ou menos, aí comparado com a placa solar, em torno de meio dia de carga. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei 5 minutos dando manivela nesse radinho e eu posso garantir para vocês, o cara tem que ter preparo físico para ficar 15 minutos dando essa manivela. Aliás, eu vou dar um toque aí para você que é personal trainer, dono de academia. Comprem os radinhos de emergência que tem ali o dínamo e vamos colocar esse pessoal para fazer exercício aqui no pulso, deixar ele forte, caso de uma emergência aí tem aqui, ficar dando manivela para carregar o rádio. Brincadeiras à parte, é importante que os rádios tenham várias funções para que eles possam nos trazer essa capacidade solar de carregamento por manivela. Agora, é importante também que essas informações estejam no manual dos rádios. Aqui não é nenhuma crítica direta a XH-Data, é todos os rádios de emergência. Eles precisam colocar ali nas informações quanto tempo leva para que uma placa solar de um tamanho X possa dar tanto de carga em uma bateria. Provavelmente, se você tiver com o rádio ligado, ouvindo alguma emissora com o sol pleno, vai dar uma equilibrada ali no gasto da sua bateria que está no aparelho, mas eu utilizaria de outra forma. Se fosse numa questão de emergência, eu escutaria o rádio por algum tempo, desligaria, voltaria a ligar mais tarde, porque eu acho que em caso de emergência, energia é uma coisa muito importante e a gente não pode ficar com o rádio ligado direto aí e ter que ficar dando manivela, ou então dependendo do sol pleno para conseguir ter 1 hora, 1h30 de carga. Então sigam lá o Oswaldo, mais uma vez obrigado aí pela sua informação, pelo seu complemento, e aqui embaixo você tem no vídeo aí o endereço do canal do Oswaldo para que você possa acompanhar outros reviews também do seu canal. E esse foi o podcast número 9 das Escutas do FM, onde eu trouxe vários registros e informações interessantes sobre o FMDX, sobre rádio. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E não esqueça que eu também dependo de sua colaboração para manter esse canal ativo. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai lá, dá uma olhada, são apenas R$ 4,00 por mês. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desta playlist aqui, com outros episódios do Escutas do FM. Ou deste aqui, onde você vai saber a diferença entre rádio retrô e vintage. Não sabe? Então clica nele. Eu volto em breve com mais um vídeo.